não sei se você viu isso, mas além do Mike, o rapaz que registrou o objeto voador não identificado, o OVNI, tem mais duas pessoas que registraram o mesmo acontecimento. Eu não sei se você está percebendo o que está acontecendo, mas até uma semana atrás, o que se falava? Que a Fox News entrevistou ex-agentes do setor de inteligência e defesa dos Estados Unidos e eles citaram alegações de que existem 4 tipos de alienígena. Até então, essa era uma informação que vinha da Fox News, que vinha do Pentágono. Agora o que você percebe é que essa informação está vindo do meio do povo. Quando alguém lá de cima fala assim, olha, estamos com esse problema, você pode pensar que é manipulação. Agora, quando alguém próximo a você fala a mesma coisa que o alguém lá de cima falou, você passa a acreditar. É mais ou menos isso que eles querem fazer. Querem fazer com que você acredite que isso é de fato real. Que são de fato seres que vêm de um outro mundo, assim como relatam os filmes que você e eu muitas das vezes Como assistimos. assim até então isso vinha da Fox News, do Pentágono, e só agora está vindo do meio do povo? Está querendo dizer que informações sobre OVNIs antes eram ultra secretas e só agora estão sendo reveladas por ou para pessoas comuns da sociedade? Que algum tipo de governo anda a tramar algum tipo de engano, fazendo com que pessoas comuns divulguem essas informações para nos fazer crer que os alienígenas existem? Eu vejo que você está a fazer uma confusão e deixando a coisa toda sem sentido. Que você está trabalhando em cima de desinformação para insinuar coisas que nada têm a ver com a realidade. Informações sobre OVNIs são relatadas ou divulgadas por pessoas comuns já há bastante tempo. Nunca foi coisa secreta, processada, divulgada apenas por governos ou pelo Pentágono. O próprio Kenneth Arnold, que popularizou a expressão discos voadores, em 1947, era um piloto civil e não um agente do governo. O famoso incidente de Roswell de 1947 foi relatado na época pela imprensa e por pessoas comuns da sociedade. Durante os anos de 1950 a 1970, milhares de aparições de OVNIs foram relatadas por camponeses, donas de casa, policiais, motoristas, ou seja, por pessoas comuns da sociedade e não por agentes do governo ou do Pentágono. Nos anos de 1990 a 2000, antes das recentes audiências do Congresso americano, já existiam fóruns, sites, blogs na internet cheios de vídeos, imagens e relatos enviados por civis, pessoas comuns da sociedade. Então, essa sua colocação falha historicamente. Os relatos de OVNIs não começaram com o Pentágono ou com a elite política. As recentes aparições de OVNIs divulgadas por pessoas comuns não é uma estratégia de algum governo para enganar ou preparar as pessoas para algum tipo de engano futuro. Na verdade, é algo praticamente comum. Há 80 anos que informações sobre OVNIs são divulgadas e relatadas por pessoas comuns. Mas não se deixe enganar. Alienígenas são demônios. Volto a bater na mesma tecla. Eu e você nunca estivemos aqui sozinhos. O quê? Alienígenas são demônios? Mas espera aí, eu achei que estávamos a falar de OVNIs. Como assim do nada você diz que alienígenas são demônios? O que uma coisa tem a ver com a outra? Está querendo dizer que OVNIs são alienígenas que por sua vez são demônios? Como você sabe? Vocês não acham que esse camarada está a viajar demais? Em primeiro lugar, OVNI não é alienígena. OVNI é uma sigla que simplesmente significa objeto voador não identificado. O que se quer dizer com essa sigla é que não sabemos do que se trata e ponto final. Um drone desconhecido pode ser um OVNI. Um balão desconhecido pode ser um OVNI. Até um fenômeno atmosférico desconhecido pode ser um OVNI. A partir do momento, depois de estudos, depois de análise de dados, o objeto é identificado, deixa de ser um OVNI. Percebes? Isso não quer dizer que alienígenas não existem. A existência de alienígenas ou de extraterrestres é plausível e considerada provável por muitos cientistas, mas ainda não foi demonstrada. Não existe nenhuma prova, não existe nenhuma comprovação
nenhuma evidência, absolutamente nenhuma, de que seres alienígenas ou extraterrestres existem, muito menos seres inteligentes com tecnologia capaz de lhes fazer viajar no espaço e nos visitar sempre que quiserem. Então, para dizer que um alienígena é um demônio, você primeiro tem que demonstrar que alienígenas existem. Ou se na tua cabeça OVNIs é o mesmo que alienígenas, então você tem que demonstrar isso. Tem que provar que esses OVNIs são seres alienígenas. E depois de você provar que os OVNIs são alienígenas ou que os alienígenas existem, agora você vai ter que demonstrar que esses alienígenas são demônios. E são justamente aqueles demônios tratados ou mencionados na tua religião em específica. Porque mesmo que existam alienígenas e em algum momento sejam avistados, enquanto você como cristão diz que são demônios, um ufólogo pode simplesmente dizer que são extraterrestres. Um espírita pode dizer que são espíritos evoluídos. E um adepto de uma religião africana pode afirmar que se trata dos nossos ancestrais. E aí, no meio de tantas formas diferentes de interpretar um alienígena, por que a sua interpretação seria a correta? Satanás foi expulso do céu, juntamente com seus anjos, e atirados para a terra. Agora, nós temos informações bem precisas na Bíblia com relação à questão de Satanás poder se transformar em qualquer outra coisa. Mas a Bíblia não diz que Satanás pode se transformar em qualquer outra coisa. Veja só, 2 Coríntios 11, do versículo 14 ao versículo 15, diz que Satanás pode se passar por um anjo de luz e os seus ministros podem se passar por ministros de justiça. A questão que fica no ar é a seguinte: se Satanás pode se passar por um anjo de luz, qual seria a dificuldade em se passar por uma imagem que bem provavelmente ele mesmo passou para os seres humanos, para os seus aliados humanos? Ok. Então quer dizer que como um texto escrito há 2000 anos diz que Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz, então nós em pleno século XXI, sempre que virmos uma luz no céu, temos que dizer que é demônio. O apóstolo Paulo estaria apenas advertindo as pessoas contra os falsos mestres e os falsos apóstolos. Não está falando de OVNIs, de alienígenas, extraterrestres, objetos voadores. Nenhuma. Então que essa informação fique fixa na sua mente, para você não ser enganado. Eu não vou usar aqui outros textos, como por exemplo, de Apocalipse, que alguns estão a usar, justamente porque o Apocalipse traz símbolos e esses símbolos carregam significados muito importantes. Só por essa razão é que eu não vou relacionar com Apocalipse capítulo 16 e outros textos bíblicos que estão sendo usados por aí. E na verdade fazes bem, né? Fazes bem em não fazer essa associação com Apocalipse, com os símbolos de Apocalipse, porque também o livro de Apocalipse não tem nada a ver com OVNIs, com discos voadores, extraterrestres ou alienígenas. Porque também é um texto que tem o seu devido contexto, tem o seu devido público, e nada tem a ver conosco, tá bom? Mas, preste muita atenção, alienígenas são demônios. E como eu disse, essa informação daqui a pouco vai se comprovar de tal forma que alguns vão ficar muito confusos. Não é à toa que nos Estados Unidos houve reuniões secretas com pastores evangélicos justamente para os informarem, para prepararem os seus fiéis para o que está por vir. A mentira que Satanás vai apresentar ao mundo não vai parecer, em hipótese alguma, uma mentira. Vai parecer uma verdade. É justamente por isso que você deve estar preparado.